Ataque com rockets a um campo de futebol mata 12 pessoas, todas crianças e adolescentes, nos Montes Golã, controlados por Israel, que culpa o Hezbollah. Vladimir Putin promete retaliar se os Estados Unidos colocarem mísseis de longo alcance na Alemanha até 2026. 3.000 reclusos ucranianos saem em liberdade condicional e juntam-se às unidades militares para combater as forças russas. Israel já retaliou contra o ataque mortífero de sábado à tarde nos Montes Golã. O país afirma ter atingido este domingo de manhã vários alvos do Hezbollah no Líbano. Pelo menos 12 pessoas, todas crianças e adolescentes, foram mortas e várias outras ficaram feridas num ataque com rockets que atingiu um campo de futebol em Majdal Shams, nos Montes Golã, controlados por Israel. O ataque foi o mais mortífero contra um alvo israelita desde o início dos combates entre as forças israelitas e o Hamas em outubro. O grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irão, afirmou ter atacado uma base militar nos Golã em represálias pelos ataques israelitas, mas negou estar por detrás do ataque ao campo de futebol. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que se encontrava em visita oficial aos Estados Unidos, antecipou o regresso a casa e prometeu uma retaliação. Disse que o Hezbollah pagará um preço elevado. Entretanto, este domingo, altos funcionários dos Estados Unidos, Egito, Catar e Israel encontraram-se em Roma para discutir as negociações de cessar-fogo em curso. Segundo os Estados Unidos, Israel e o Hamas concordam com o quadro básico do acordo de cessar-fogo em 3 fases apresentado por Joe Biden. O presidente da Rússia avisou os Estados Unidos de que Moscou virá retaliar se Washington colocar mísseis de longo alcance na Alemanha até 2026. A promessa foi feita durante uma parada naval em São Petersburgo. Vladimir Putin sublinhou que os mísseis em causa podem atingir o território da Rússia em 10 minutos e ser equipados com ogivas nucleares. В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и в других регионах мира. Putin diz que a situação faz lembrar acontecimentos da Guerra Fria, como a instalação de mísseis Pershing de médio alcance na Europa. Os Pershing, concebidos para transportar ogivas nucleares, foram instalados pelo exército dos Estados Unidos na Alemanha Ocidental a partir de 1983. Acabaram por ser retirados 5 anos mais tarde, com a introdução do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio. A Rússia reivindicou a captura de uma aldeia na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, este sábado, enquanto avança em direção à cidade de Pokrovsk. O Ministério Russo da Defesa declarou ter libertado a aldeia de Lozovatska, situada a cerca de 24 km de Pokrovsk. No entanto, a Ucrânia não confirmou a captura da aldeia. Kiev declarou no sábado que tinha parado 37 ataques russos na zona. As forças russas também terão atacado a cidade de Lviv, na região de Sumy. De acordo com as autoridades locais, uma criança morreu e 14 pessoas ficaram feridas no ataque, incluindo 7 crianças. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán afirmou num discurso em Baile Tuznad, na Roménia, que a União Europeia está a caminhar para a irrelevância. Orbán foi duramente criticado pelos líderes da União Europeia e por vários Estados-membros pelas viagens a Moscovo e Pequim, que descreveu como missão de paz. 3.000 reclusos ucranianos saíram em liberdade condicional e serão colocados em unidades militares. A medida é aplicada depois de a nova lei do recrutamento ter entrado em vigor em junho. O objetivo é reforçar a infantaria. Este recluso, condenado a 6 anos de prisão por roubo, vai agora para a linha da frente. Немножечко законы поменяли, нам плюс. Мы можем стать полезными, очистить свое имя, начать новую жизнь. Помочь тем, кто нуждается нам там. A guerra vai no 3º ano com mais de 30.000 soldados ucranianos mortos. Os novos recrutas trazem esperança. Чому наших оцих хлопців, так за них цепилися всі бригади? Тому що ні для кого не секрет, що на 3-му році війни мотивованих бійців в поповненнях практично немає. Ці хлопці більшість своєму
Após 40 dias de treino, os novos recrutas vão juntar-se ao resto do batalhão. São tratados de acordo com as regras das Forças Armadas. Самі люди, вони бажають змінити своє життя на краще, тому наразі немає такої необхідності приймати якісь радикальні міри. Вони військовослужбовці Збройних сил України, котрі підписали контракт. Тому відношення до них як до військовослужбовців. Ficam de fora os reclusos condenados por crimes graves ou violentos, como violação e o homicídio de 2 ou mais pessoas. China e Itália assinaram um plano de 3 anos para reforçar a colaboração industrial. A deslocação de 5 dias da primeira-ministra italiana a Pequim é também uma tentativa de reparar as relações tensas. Acontece um ano após Roma ter abandonado a iniciativa Uma Faixa, Uma Rota do presidente chinês. Gli antichi rapporti tra Italia e Cina sono caratterizzati da una cooperazione economica e commerciale molto significativa, una dimensione strategica che dobbiamo continuare a coltivare anche e soprattutto di fronte alla complessa situazione internazionale nella quale ci troviamo. Os dois países assinaram um memorando para colaboração nos setores dos veículos elétricos e energias renováveis. A medida surge numa altura de fricção comercial entre a China e a União Europeia. Bruxelas impôs recentemente tarifas de até 37% sobre carros elétricos fabricados na China. Alega concorrência desleal. Em Portugal, os jovens até aos 35 anos vão poder recorrer a uma garantia do Estado para obter um financiamento de 100% no crédito à habitação na compra da primeira casa. Esta medida vem juntar-se a outras desenhadas pelo Governo, como a isenção de IMT e imposto de selo. Essa garantia pode, de facto, ajudar a resolver algumas fricções para alguns jovens que estão a tentar aceder a algumas casas até 450 mil euros, jovens até 35 anos inclusive, só que não é uma medida que irá resolver por decreto, não irá resolver todos os problemas, nem os maiores problemas que afetam a geração mais jovem para tentar aceder à habitação. Tal como alertou o Governador do Banco de Portugal, é necessária cautela na implementação destas medidas, de forma a evitar pressão adicional no mercado, enquanto a oferta não se ajustar. A partir realmente do final de 2022 e início de 2023, registramos esse aumento da oferta, que tem sido gradual, mas que ainda está longe de atingir os níveis de oferta que nós tínhamos em 2020 ou 2021. Portanto, essa oferta está a aumentar, mas ainda é insuficiente para satisfazer a procura que atualmente existe no mercado. Há ainda medidas que assentam no lado da oferta que podem ser equacionadas. Eu gostaria de ver mais medidas que possam atuar do lado da oferta, nomeadamente medidas que pudessem facilitar ou percebermos o que é que podemos fazer para facilitar o licenciamento camarário. Nós sabemos muito pouco sobre o tempo de espera que cada pessoa que tenta ter um processo de licenciamento camarário demora até conseguir que o seu processo de licenciamento avance. Nós sabemos muito pouco sobre quais são os motivos para que essas listas de espera sejam muito grandes e nós, tudo o que pudesse ser feito para facilitar o licenciamento, para facilitar a criação, a construção, podia ser muito importante. Eu gostava de ver também medidas que, ainda no âmbito da oferta, nos ajudassem a perceber mais sobre que casas é que estão, quer de privados, quer e principalmente do Estado, que casas é que estão disponíveis ou que habitação é que pode ser disponível ou que zonas estão disponíveis para serem reabilitadas e transformadas em habitação, por exemplo, para jovens universitários. Por agora, desconhecem-se os detalhes da regulamentação que irá permitir a implementação da medida e que terá de ser publicada até 11 de setembro. Os Países Baixos estão a apostar na energia das marés. Duas empresas, a Equinox e a Seacurrent, receberam mais de 2 milhões de euros financiamento para desenvolverem tecnologias para transformar as correntes marítimas em eletricidade e para tornarem estes projetos rentáveis. A ilha de Ameland, nos Países Baixos, vai ser a primeira região a beneficiar destes projetos. De Kai die gaat ongeveer voor 600 woningen elektriciteit opwekken. Dat is Hollum of Nes, het zijn onze 2 grootste dorpen. En hopelijk volgen er meer in de toekomst. Mas para tornar a energia das marés rentável, é preciso construir um parque inteiro no fundo do mar. Uma perspectiva que preocupa os ambientalistas. De reden daarvoor is dat het al heel druk op de Waddenzee is.
We weten niet wat voor effecten dit zeg maar, heeft op de natuur onder andere. En dan zouden andere zaken toch moeten verschuiven, zodat daar ruimte voor zou komen. Os primeiros resultados vão surgir ainda este ano. Após 12 anos de espera, o famoso Caminho do Amor de Itália foi reaberto. Conhecido como o passeio mais romântico do mundo, o idílico trilho de 1 km ao longo da costa das Cinque Terre pode agora ser apreciado pelos habitantes locais das 8 às 19 horas. Em agosto, os turistas podem pagar 10 euros para reservar espaços de 1 hora, com um máximo de 30 viajantes por sessão. O trilho, popular entre os visitantes, foi encerrado em 2012, depois de um deslizamento de terras ter danificado o passadiço e ferido 4 estrangeiros. Seguiu-se uma década de extensas reparações, com um custo estimado em 22 milhões de euros. Agora, os românticos mais exigentes podem desfrutar do esplendor visual de Riomaggiore e Manarola, com vistas espetaculares sobre o mar Mediterrâneo e coloridas delícias arquitetónicas. O Caminho do Amor, ou Via dell'Amore, é um trecho icónico do caminho costeiro que atravessa as Cinque Terre, um destino turístico de renome mundial na região da Ligúria, em Itália. O caminho serpenteia entre as pitorescas aldeias de Riomaggiore e Manarola, oferece vistas deslumbrantes sobre o Mediterrâneo e é património mundial da Unesco. A história deste caminho remonta ao início do século XX, quando foi construído durante a modernização da linha ferroviária entre Génova e La Spezia.